começar agora então a resolver as nossas questões para aprofundamento. Vou fazer com você agora uma sequência de 3 exercícios para fixar todos os tópicos que nós aprendemos até esse momento sobre as matrizes, tá bom? Vamos lá. Questão para aprofundamento 1. Construir a matriz A com elementos A e J, tal que ela é do tipo 2 por 3. O que significa esse A e J? Esse I é a minha posição linha e o J é a minha posição coluna. Quando eu quero representar de uma forma geral um determinado elemento da minha matriz, eu uso a letra I e J para representar linha e coluna. É só você se lembrar que o primeiro item sempre está ligado à linha e o segundo item está sempre ligado à coluna. Quando eu falo que ela é do tipo 2 por 3, você já sabe o que é, ela tem 2 linhas e 3 colunas. E detalhe, os seus elementos eles são dados de acordo com essa expressão. Então vamos lá, vamos anotar aqui os dados do problema para a gente começar a resolução. Vamos lá, questão 1. Primeira coisa é, a minha matriz, que ele chamou de matriz A, ela é dada por elementos A e J, e ela é uma matriz do tipo 2 por 3. 2 por 3. Esse é o primeiro passo. E os elementos dessa matriz, ou seja, cada elemento meu A e J, ele é dado por essa expressão. Eu vou usar a expressão I menos J se o I for menor que o J, ou eu vou usar a expressão J ao quadrado mais I se o meu I for maior ou igual ao meu J. Então, vamos traduzir isso primeiro. Olha só. Antes de começar, antes de traduzir isso, eu vou montar a minha matriz genérica para você entender, tá? Vamos lá. A minha matriz, que eu chamei de matriz A, ela é uma matriz do tipo 2 por 3. O que significa 2 por 3? Significa que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, quem são os elementos genéricos que estão aqui dentro? A1, A12, A13. Ela tem 2 linhas e 3 colunas, então vamos para a nossa segunda linha. A21, A22, A23, tá bom? Essa aqui, então, é a minha matriz genérica. O que eu vou fazer agora? Cada elemento desse, eu vou obter usando essa expressão, onde I é o primeiro número aqui e J é o segundo número. Então, primeiro vamos obtendo aqui esses números, vou fazer aqui embaixo. Quem vai ser o meu A11? Ou seja, quem vai ser o primeiro elemento aqui da minha matriz? 1, eu vou usar a equação de baixo. Por quê? Porque o meu I é igual ao meu J, tá vendo? 1 é igual a 1. E aqui está dizendo que quando o I é maior ou igual ao J, eu uso essa expressão. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1, que é 1 mais 1, 2. Então, já sei que o elemento que está nessa posição, ele vale 2. Vamos achar esse elemento aqui agora. A12. Quem é meu A12? 1 é menor do que 2, ou seja, I é menor do que J. Então, vou usar essa primeira expressão. Então, vai ficar 1 menos 2 é igual a menos 1. Vamos fazer isso aqui agora. A13. De novo, o meu I é menor que o meu J. Minha linha é menor que minha coluna, o número. Então, vou usar de novo essa primeira. Então, vai ficar 1 menos 3, que é igual a menos 2. Agora eu vou achar esse elemento, ou seja, o elemento A21. O elemento A21, vamos lá. Nesse caso, a minha linha é maior que a minha coluna, então vou usar essa expressão, ok? Então vai ficar 1 ao quadrado mais 2, ok? 1 ao quadrado, 1. 1 mais 2, 3. Vamos para essa agora. A2, 2. Se é igual, eu uso essa. 2 ao quadrado mais 2,
4 mais 2, 6. E agora, o meu A, 2, 3. Nesse caso, vou usar a primeira porque minha linha é menor que a minha coluna. Então, vai ficar 2 menos 3, que é igual a menos 1. Pronto! Agora que eu fiz todas essas contas, eu já sei exatamente quem são os valores que vão ficar em cada posição aqui da minha matriz. O A11 é 2, o A12 é menos 1, o A13 é menos 2, o A21 é 3, o A22 é 6 e o A23 é menos 1. Pronto, assim eu obtive a minha matriz resultante, que é a matriz, né, que eu queria encontrar aqui nesse exercício, utilizando essa expressão geral, esse termo geral, chegando assim na matriz resultante, ok? Observa que a gente pegou cada elemento, montamos a matriz genérica, desenvolvemos esses elementos e fizemos a sua devida substituição, ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos então para o nosso próximo exercício. Vamos então agora para a nossa segunda questão para aprofundamento, um exercício envolvendo igualdade de matriz e matriz transposta para a gente fixar o conteúdo. Vamos lá. Se A é a matriz x ao quadrado, 1, y e 4, e a matriz B é a matriz 4x mais 1 menos 1 e z mais 4, calcular as variáveis x, y e z tais que a matriz A é igual a B transposta. Então, observe que aqui eu tenho uma igualdade de matriz, mas antes de ter igualdade de matriz, eu tenho como se fosse uma espécie de operação dentro da igualdade, que é a operação de transposta. E eu preciso primeiro resolver essa transposta para depois aplicar a propriedade de igualdade, tá bom? Então vamos lá resolver a nossa questão de número 2, questão para aprofundamento. Bom, já que eu quero trabalhar com a igualdade de matrizes, primeiro eu preciso obter a transposta da minha matriz B. E o que é a transposta da minha matriz B? Vamos lá. A minha matriz B transposta é simplesmente pegar os elementos que estão na linha e fazer virar coluna. Então, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar x mais y, aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar z mais 4. Z mais 4. Então, observa que aqui eu fiz a transposta da minha matriz. Tá vendo? Eu troquei de posição, o que era linha virou coluna, a minha segunda linha virou a minha segunda coluna. Agora eu posso trabalhar com a igualdade. Agora eu posso fazer A igual a B transposta. Como eu tenho variáveis a descobrir, eu vou montar primeiro. Vamos lá. Quem é minha matriz A? X ao quadrado, Y, 1, 4, igual a minha matriz B transposta, que é 4 x mais y, menos 1 e z mais 4. Pronto. Observa, como é que a gente trabalha com a igualdade de matriz? Elas precisam ser do mesmo tipo, e sim, elas são do mesmo tipo, 2 por 2 e 2 por 2. Eu vou pegar cada elemento correspondente na matriz e igualar com cada elemento correspondente da segunda matriz e fazer as minhas devidas equações. Vamos começar. Vou pegar o primeiro elemento desse e vou igualar com o primeiro desse. Isso vai ficar x ao quadrado é igual a 4. Daqui eu tiro que x é igual a mais ou menos 2. Vamos continuar. Y é igual a menos 1. Y é igual a menos 1. Então, aqui eu já concluo o valor de y diretamente, sem precisar fazer conta. Então, y é igual a menos 1. Aqui está o valor do meu y. 1 é igual a x mais y. Então, x mais y é igual a 1. Só que o y, observa que eu já encontrei ele aqui. Então, x menos 1 é igual a 1. Logo, x é igual a 2. Então, daqui eu já descarto a possibilidade do meu x ser negativo, meu x com certeza é positivo.
E para achar o Z, eu igualo aqui nessa última igualdade. Vai ficar Z mais 4 é igual a 4, logo Z é igual a 0. Obtive assim o valor da minha variável x, y e z, aplicando a igualdade de cada elemento e lembrando de ter feito primeiro a transposta, ok? Vamos agora então para a nossa questão de número 3. Vou resolver com você agora a nossa questão de número 3, da questão para aprofundamento, uma questão que envolve a ideia de igualdade de matriz e a ideia de multiplicação de matriz. Vamos lá. Calcular os valores de x e y para que ocorra a igualdade do produto entre essas duas matrizes igual à matriz resultante. Então vamos lá, questão de número 3. Bom, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou tratar isso como se fosse uma espécie de equação, para você entender. Vou montar aqui primeiro as minhas matrizes. X, 2, 1, 3. Então eu tenho aqui uma matriz quadrada que eu preciso multiplicar pela matriz 2 menos 1, y, 4, igual a minha matriz resultante 5, 1, 1 e 10. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é a multiplicação dessas duas matrizes. Mas primeiro você tem que lembrar daquela nossa dica. Para que o produto de duas matrizes ocorra, o número de colunas da segunda precisa ser igual ao número de linhas da primeira. E o número de colunas da segunda é sim igual ao número de linhas da primeira. E aí você faz a operação para verificar o tipo dela. Nesse caso, como é 2 por 2, a minha matriz resultante também será uma matriz 2 por 2. Então, para começar, eu preciso fazer o produto entre essas duas matrizes. Eu vou fazer aqui bem passo a passo para você compreender e até mesmo porque tem letras aqui na multiplicação. Então, vamos lá relembrar. Eu vou pegar os elementos dessa linha e vou multiplicar pelos dessa coluna. Então, vai ficar x vezes 2, 2x, 1 aí mais, 1 vezes menos 1, menos 1. Esse vai dar o primeiro elemento da minha matriz. Vamos fazer agora esse com esse. X vezes y, xy, mais 1 vezes 4, 4. Agora eu vou fazer a multiplicação desses elementos por esse. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes menos 1, menos 3. E agora eu vou fazer a multiplicação desses elementos por esse. 2 vezes y, 2y, mais 3 vezes 4, 12. Ok? Pronto. Montei aqui a minha matriz produto. E agora eu vou igualar essa matriz com a matriz que está aqui à direita do meu sinal de igualdade. Pronto. Observa que aqui eu posso, esse caso, por exemplo, eu posso agrupar, né, já que eu tenho ali apenas números. E aqui eu vou constatar que realmente é igual, porque olha, 4 menos 3, 1, confere com esse termo. Então vamos organizar isso. E vamos tirar ali os sinais, os parênteses, né, para organizar. Vamos lá, aqui vai ficar 2x mais vezes menos, menos 1. Mais vezes menos, 4 menos 3, 1. As outras já estão organizadas, não tenho o que fazer. Então, eu só vou repetir. Agora que já está bem organizado, eu posso simplesmente igualar com os termos presentes na minha segunda matriz após a igualdade. Pronto, agora eu vou encontrar os valores da minha variável. Vamos começar aqui, ó. Vou escolher essa e vou escolher essa, porque eu já acho o valor do x e o y. Vamos lá. 2x menos 1 precisa ser igual a 5. Então, 2x menos 1 é igual a 5. 2x é igual a 6. Então, daqui eu concluo que x é 3. E vou escolher essa para achar o y. Eu tenho daqui 2y mais 12 é igual a 10.
2y, quando eu passar ele para lá vai negativo, menos 2, então y é igual a menos 1. Ok? Concluindo assim o valor de x e y como foi pedido na questão. Observa que essa parte aqui você nem precisa fazer, mas se você quiser tirar a prova, vai ficar x vezes menos 1, então 3 vezes menos 1, menos 3 mais 4, 1, o que confere realmente que essa questão tá válida, né? Está verdadeira. E esse 1 é igual a esse 1, ou seja, essa posição está igual a essa. Então, realmente, o valor do meu x e do meu y foi encontrado nessa parte. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, volta, assiste de novo a resolução desses 3 exercícios. Aconselho você também a fazer uma pausa, tenta fazer os exercícios novamente e logo em seguida confere para ver se está tudo certinho antes de seguir. Dando continuidade, vamos falar agora sobre o determinante de uma matriz quadrada. Eu vou ler com você aqui a definição e vou te explicar os conceitos relacionados a determinante. Vamos lá. A toda matriz quadrada A está associado a um número real chamado de determinante de A, obtido por meio de certas operações efetuadas com seus elementos. Então, o que acontece? A toda matriz está associada a um número e esse número é chamado de determinante da matriz. O determinante ele é utilizado em diversas áreas dentro da matemática para a resolução de muitos exercícios, mas antes de explicar a aplicabilidade dele, eu preciso te explicar como que a gente obtém o valor desse determinante e aí mais para frente nós vamos verificar vários tópicos dentro da matemática onde a gente utiliza esse recurso para resolver vários exercícios, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para você como que a gente se calcula o determinante de matrizes, lembrando que ela precisa ser quadrada para obter o determinante, só existe determinante de matriz quadrada, e nós vamos calcular o determinante de matriz de ordem 1, 2 e 3. O que é isso? Matriz de ordem 1 é aquela que tem um elemento, matriz de ordem 2 é aquela que tem 4 elementos, ou seja, ela tem 2 linhas e 2 colunas, e matriz de ordem 3 é aquela que tem 9 elementos, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Existe sim um determinante para matriz de ordem maior, só que nós não vamos fazer esses casos aqui, nós só vamos trabalhar com matrizes de até ordem 3. A partir de ordem 4 já complica um pouco, os recursos que a gente precisa utilizar são mais sofisticados, a gente não tem ainda essas ferramentas para aqui e para o que a gente precisa nesse momento até a ordem 3 é o suficiente, ok? O determinante de uma matriz A é indicado por det A ou escrevendo-se a própria matriz utilizando barras no lugar de parênteses ou colchete. Então, a representação de um determinante, em alguns exercícios, vem assim: calcule o det A, det B. Ou seja, esse det, essa palavra DET, é a abreviação da palavra determinante. E na frente vem ali o nome da matriz. Ou uma outra forma de representar também, você pode colocar entre barras e coloca dentro da barra todos os elementos que estariam ali nos parênteses ou colchetes, você coloca entre barras e faz o processo do determinante, tá bom? Vou mostrar aqui para você agora, então, os 3 casos, que é ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Vou mostrar como que faz as operações e fazer alguns exemplos com você, tá bom? Vamos lá. O determinante de uma matriz quadrada, 1 por 1, é o próprio elemento único da matriz. Ou seja, se você tiver uma matriz que só tem um elemento, não tem muita conta para se fazer. O determinante dela vai ser o próprio número que está lá dentro. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz A, cujo único elemento dela é o número 5. Então, o determinante da matriz A é o próprio número 5. Não tem muita conta para ser feita. Agora, vamos lá. O determinante de uma matriz quadrada 2 por 2 é igual ao produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Ou seja, nesse caso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o produto dos elementos da diagonal principal e subtrair dos elementos da diagonal secundária. Diagonal principal é essa, diagonal secundária é essa. Eu coloquei aqui um caso geral, como uma matriz genérica, né, em função de A, do termo A, mas vou fazer também um exemplo numérico para ficar mais fácil a compreensão. Então, vamos resolver aqui esse exemplo do determinante de uma matriz de ordem 2. Vamos lá. Exemplo. Primeiro eu vou escrever aqui minha matriz para você entender como que eu posso representar. Então, vou chamar minha matriz aqui de matriz A, poderia usar qualquer nome. É só você lembrar que é uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Eu vou escrever a princípio a matriz aqui dentro. Então, aqui vai ficar 5, 3, menos 2, 1.
Essa é a minha matriz A. Agora, a partir daqui, eu vou calcular o determinante dela. Então, lembre-se que eu posso escrever assim, ó, determinante de A, ou posso colocar entre barras os termos da minha determinante, os termos da minha matriz para calcular o determinante. Eu, particularmente, gosto de escrever assim, porque fica mais fácil o cálculo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os elementos da diagonal secundária, da diagonal principal. Eu vou fazer o produto dos elementos da diagonal principal. O que é o produto? É a multiplicação. Então, aqui vai ficar 5 vezes 1 menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que é esse. Aqui vai ficar menos 2 vezes 3. Então, observa que esse menos é o menos da fórmula, porque a gente faz diagonal principal menos a diagonal secundária. E esse menos aqui é o menos da multiplicação entre esse elemento e esse. Então, aqui eu faço as contas, isso vai ficar 5 vezes 1, 5, 2 vezes 3, 6, menos 6, menos vezes menos, mais 6. Ou seja, o determinante dessa matriz é igual a 11. Então, 11 é o determinante da minha matriz A, ok? Então, assim a gente faz determinante de uma matriz de ordem 2. Multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Agora, vamos fazer aqui o determinante de uma matriz quadrada 3 por 3. Nele, nós vamos utilizar uma regra chamada regra de Sarros. Eu não coloquei o caso genérico aqui porque ficaria muito grande. Eu achei melhor a gente já resolver direto a matriz para você compreender bem como é o processo, que é um processo um pouquinho mais longo. Então, vamos para o exemplo numérico que fica mais fácil compreender. Eu coloquei aqui uma matriz, observa que é uma matriz 3 por 3 e vou calcular o determinante dela. Eu vou apagar aqui esse exemplo para eu poder utilizar o espaço, porque o cálculo da matriz 3 por 3 é um pouquinho maior. Então, vamos lá. Como que vai ficar o cálculo do determinante de uma matriz 3 por 3? Então, aqui eu tenho a minha matriz A. Vou escrever primeiro aqui os seus elementos. Então, eu tenho os elementos 2, 0, menos 2, menos 1, 3, 5, 4, 1, 1. Essa é a minha matriz A. E aí eu vou calcular o determinante dela. Como que é feito o processo? Vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui entre barras todos os elementos da minha matriz. 2, 0, menos 2, menos 1, 3 e 5, 4, 1 e 1. Aqui estão os elementos da minha matriz. Como que é feito o processo? Você vai fazer o seguinte, você vai repetir à direita dessa barra as duas primeiras colunas da sua matriz. Então, literalmente repetir. Então, aqui vai ficar 2, 0, menos 2, menos 1, 3 e 5. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente repeti as duas primeiras colunas da minha matriz à direita da minha barra. Agora, como que é feito o processo? Vamos lá. Eu vou destacar aqui em outra cor para você acompanhar. Nós vamos fazer a multiplicação dos elementos dessa diagonal que eu acabei de marcar. Nós vamos multiplicar esses valores. 2 vezes 3 vezes 1. Ok? E aí eu vou somar com o produto dos elementos dessa diagonal que eu acabei de marcar. Tá bom? Então, nós vamos fazer esse produto, que vai ser menos 1 vezes 1 vezes menos 2. Mais o produto dessa, esse vezes esse, vezes esse. Vamos lá. 4 vezes 0 vezes 5. Agora, eu vou fazer novamente a multiplicação, só que voltando. Vou destacar de outra cor. Vai ser esse vezes esse, vezes esse. Então, vamos lá. Só que aí o que acontece? Observa que quando eu fui, eu somei os elementos. Quando eu voltar, eu vou voltar multiplicando, mas depois eu vou ter que subtrair os valores obtidos, tá bom?
Então, aqui vai ficar menos, vou abrir um parênteses, vou multiplicar os valores, mas vou lembrar que esse menos ele vai trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Vamos lá. Então, aqui vai ficar menos 1 vezes 0 vezes 1. Ok? Mais, vamos multiplicar aqui agora. Esse vezes esse vezes esse. 2 vezes 1 vezes 5. Mais, e agora eu vou multiplicar. Esse vezes esse vezes esse. 4 vezes 3 vezes menos 2. Então, observa, o que está em laranja, que foi a ida, nós multiplicamos cada elemento e somamos. Na volta, nós multiplicamos e somamos, mas tem que lembrar que eu vou ter que subtrair o produto dos primeiros, dessas 3 primeiras multiplicações, e subtrair com o produto dos elementos da segunda multiplicação. Agora eu vou fazer essa conta. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Mais, vamos lá, menos vezes menos, mais. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 0 vezes 5, 0. Menos, sempre que tiver um 0, ele anula todo mundo que está na expressão. Mais 2 vezes o 5, 10. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Agora é só terminar. 6 mais 2, 8. Menos 14. 10 menos 24. Menos vezes menos mais, 8 mais 14. Então, ou seja, isso é igual a 22. Ok? Então, 22 é o determinante. Então, aqui eu posso escrever também, né? Então, o determinante dessa minha matriz A é igual a 22. Ok? Então, olha o processo. Pega as suas 2 primeiras colunas, repete ela exatamente do jeito que ela apareceu, multiplica os elementos da diagonal principal, multiplica os elementos da diagonal secundária, entre cada termo você vai somar e lembra que você vai subtrair quando você faz a volta, ok? Então, esse é o processo de determinante para a matriz de ordem 1, 2 e ordem 3.